A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, composta pelo seu presidente, o Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Alexandre Moraes, 4 ministros, porque o Luiz Fux saiu e foi para a segunda turma, formou maioria, pelo menos, para aceitar a denúncia feita pelo PGR, Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Sim, o 03 do Jair Bolsonaro. Ele agora, depois que terminar esse julgamento, que falta a ministra Carmen Lúcia ainda analisar essa denúncia, mas como já tem maioria, já é dado como certo, ele agora se torna réu em uma ação criminal. Ah, Thiago, mas qual é a acusação que o PGR está fazendo sobre o Eduardo Bolsonaro? E aqui é que está o grande ponto da questão. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está sendo acusado pelo crime previsto lá no Código Penal, o CP, em seu artigo 344, que seria o crime de coação. E aí, o que é que diz esse dispositivo legal? O artigo 344 diz que usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral. E aí, a acusação do PGR é em relação àquela sanção do presidente Donald Trump contra ministros do STF e contra o próprio procurador, que é a Lei Magnitsky, que detiveram diversas restrições, inclusive bancárias, além do passaporte, etc., contra essas autoridades. E isso seria o fundamento para Eduardo Bolsonaro incorrer nesse crime, o crime de coação. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é justamente no tipo penal, o tipo de coação. Então, lá no início, logo no início do dispositivo legal, tem lá violência ou grave ameaça. Onde é que está a violência ou grave ameaça nessa acusação do PGR? Não estou nem entrando no mérito da acusação, mas na acusação em si. Onde é que está a violência ou grave ameaça? Isso tem que ser provado, porque o tipo tem que se enquadrar na conduta da pessoa. Então, se tem lá no tipo penal violência ou grave ameaça, tem que ser provada a violência ou grave ameaça. Mas onde é que está isso? Por mais que seja verdade que o Eduardo Bolsonaro influenciou as autoridades americanas a aplicar sanção contra as autoridades brasileiras, com suposta tentativa de influenciar no julgamento do seu pai aqui no Brasil, tem que ser provada a violência e a grave ameaça. Aqui, na minha singela opinião, não tem como configurar isso. O segundo ponto é justamente que, para incorrer em algum crime tipicado lá no Código Penal, ou seja, em qualquer dispositivo do nosso Código Penal, tem que ter a autoria, ou seja, o tipo penal tem que ser praticado por aquela pessoa. Então, a sanção, a coação que seja, tem que ser praticado pelo Eduardo Bolsonaro, ou tinha que ser praticado por ele. E quem assinou a Lei Magnitsky, que aplicou as sanções, diversas sanções às autoridades brasileiras, não foi Eduardo, foi o presidente Donald Trump e seus secretários. Então, temos também esse ponto em relação à autoria. Primeiro, ao enquadramento penal, ao tipo penal, e segundo, a autoria. Então, aqui, essa denúncia padece de algumas questões jurídicas que têm que ser analisadas antes do processo, ainda na fase da denúncia. E terceiro ponto é como é que vai citar o Eduardo. O próprio Eduardo já deu uma declaração ontem falando que ele tem que ser citado por carta rogatória. E nesse ponto ele está certo. De acordo com nossa legislação, a lei brasileira, quando a pessoa que deve ser citada está no exterior e com endereço certo, que aparentemente é o caso dos autos, a justiça brasileira tem que expedir uma carta lá para o país onde a pessoa se encontra, no caso dos Estados Unidos, para que a justiça americana cite o Eduardo Bolsonaro. E aí sim, depois citado, temos formado o triângulo, a triangulação processual, que é autor, réu e juiz, formando um triângulo, mas somente depois disso que o processo é legal, é lícito, é constitucional. Antes disso, é um mero início de processo. Mas aqui, na minha singela opinião, o STF tem como suprir isso. Depois de uma mera tentativa, vamos supor assim, se houver essa mera tentativa de citar o Eduardo, o STF vai mandar para o edital. Sim, quando o endereço é desconhecido ou quando é difícil a citação da pessoa, não pode o processo parar por causa disso. Então, na minha singela opinião, vai haver a citação por edital
e vai suprir essa ilegalidade e inconstitucionalidade. Em que pese, aqui eu aposto que vai ser uma das argumentações de defesa do Eduardo sobre uma possível nulidade processual. Tenha certeza disso. Em resumo disso tudo, na minha singela opinião, ainda é uma fase preliminar. É ainda uma denúncia do Procurador-Geral da República. Ainda vai haver o processo com o devido processo legal, ampla defesa, previsto lá no artigo 5º, inciso 54 e 55 da nossa Constituição Federal. E depois disso, o Eduardo Bolsonaro vai poder se defender. Mas chama a atenção desses pontos que eu botei aqui, os 3 pontos principais que deveriam, ou ainda devem, porque a denúncia ainda está sendo analisada, não se encerrou ainda, só fez maioria, devem ser analisados pelo nosso judiciário, por mim e por você. E não só ficar lá, deve ser preso, sim, uma grande vitória da democracia, como falou a esquerda, ou não só como estão falando lá pessoas da direita, não, vai ter injustiça, o STF é corrupto. Temos que analisar juridicamente, analisar os fatos e o direito, e aí sim debater sobre isso. Então, sempre analisar esses 3 pontos basilares dessa fase pré-processual que eu trouxe aqui e os pontos que podem interferir lá no processo, que são levando esses 3 pontos para o processo, e aí sim verificar a legalidade e a constitucionalidade desses autos. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal, aqui é vida todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor, ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, e até o próximo vídeo.